Você quer se relacionar, mas não consegue? Você até consegue, encontra aí um parceiro, mas aí do nada ele some. Ou você tem aquele famoso dedo podre. Fica aqui esse vídeo para você. Quando a gente entra num relacionamento amoroso, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, a gente acha que a gente está levando o nosso amor, a nossa alegria, o nosso desejo de estar naquele relacionamento. Mas não é só isso que a gente leva. A gente leva também os nossos padrões. Vamos supor que essa mulher aqui entre num relacionamento amoroso com esse homem. Ela não está trazendo só o melhor dela, só as coisas boas, ela está trazendo também os pesos, os padrões inconscientes do sistema familiar dela, assim como ele. Então, um padrão vai atrair outro padrão, que se encaixam, que estão no mesmo nível, na mesma frequência do inconsciente de cada um. Vamos supor que essa mulher aqui, ela venha de um sistema familiar onde todas as mulheres já foram traídas. Ela vai vir aqui e vai atrair um homem, um parceiro, que vem de um sistema familiar onde os homens traem. Então é como se o sistema familiar dela atraísse um outro sistema familiar com um padrão que se encaixe, com um padrão que vem aqui mostrar para ela, olha, alguém precisa olhar para isso. As outras, as mulheres que vieram antes, não conseguiram. Mas agora você tem essa oportunidade. Um relacionamento amoroso também é um convite para a gente se conhecer, para a gente conseguir enxergar os nossos padrões. É também um convite para a gente crescer, para a gente amadurecer. O outro vem trazer para a gente, como se fosse um espelho, tudo aquilo que ninguém conseguiu ver antes, tudo aquilo que ninguém conseguiu quebrar. Então a gente tem essa oportunidade de olhar e fazer diferente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Antes da gente entrar aqui no primeiro exemplo, eu quero falar um pouquinho sobre as projeções. O que é isso? Então, se eu levo os meus padrões para se relacionar junto comigo, eu automaticamente levo as minhas dores, traumas, experiências negativas, tudo aquilo que não foi resolvido em mim quando eu era criança. Como que a projeção entra nisso? Se eu levo comigo o meu trauma, né, a minha dor, quando eu olho para o meu parceiro, sabe o que eu vou enxergar? O que está dentro de mim? Eu vou enxergar as minhas dificuldades. Eu vou enxergar os meus traumas, as minhas dores. O meu parceiro vai servir para mim de espelho. Eu vou enxergar nele as minhas dinâmicas inconscientes. Tudo aquilo que não foi resolvido. Eu vou enxergar nele a minha percepção de realidade. Tudo aquilo que eu vivi na minha infância. E tudo que eu enxergo nele, as minhas percepções, elas estão alinhadas aos meus padrões. Por isso que é muito importante a gente entender um pouquinho de projeção e padrão. Como que funciona isso? Porque se eu projeto no meu parceiro uma dor que é minha, e ele vem com um padrão também com uma dor e projeta em mim uma dor que é dele, vai acontecer o quê? Acusações, desentendimentos. Porque o que serve para ela não serve para ele. O que é uma verdade para ela pode não ser uma verdade para ele. Porque cada um vem de um sistema familiar com padrões diferentes, com traumas diferentes, com experiências positivas e negativas diferentes. A projeção tem um peso enorme dentro dos relacionamentos amorosos, porque ele é a causa de desentendimentos, brigas, discussões e até términos. Porque o outro desperta em mim tudo aquilo que está inconsciente, todas as minhas dinâmicas, feridas inconscientes. E ao projetar nele as minhas feridas, eu acuso ele, eu culpo ele por coisas que estão em mim não resolvidas. A solução, claro, é trabalhar a raiz disso, é voltar lá na infância e olhar para essas dinâmicas inconscientes
esses traumas que a gente projeta no outro. Então agora a gente vai entrar no nosso primeiro exemplo. Vou falar sobre a indisponibilidade. É um padrão muito comum. Sabe quando você começa a se relacionar com a pessoa e aí parece que ela nunca está presente, ela nunca está disponível, ela sempre está lá fazendo as coisas dela, aí a gente está assim, essa pessoa não se importa comigo, ela não quer fazer nada do que eu gosto. E a gente sente ali, parece que essa pessoa está indisponível para se relacionar. Então, olha como que funciona essa dinâmica. Vamos supor, tá, que essa mulher aqui, ela entre nesse relacionamento com esse homem e aí ela começa a perceber que ele nunca está presente. Ele tá sempre trabalhando, ele tá sempre saindo de casa, encontrando os amigos, bebendo na farra, jogando futebol. Então, esse parceiro aqui, ele tá no relacionamento, mas ele não tá disponível para se relacionar. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Lembra que eu falei que um padrão de um sistema familiar vai atrair um padrão compatível na mesma frequência, no mesmo nível inconsciente? Então, quando essa mulher atrai esse homem indisponível, vocês acham que ela está disponível? Com certeza não. E quando que a gente não está disponível para se relacionar? Quando a gente está olhando para trás. O que significa isso? Significa que nós temos pendências com os nossos pais, pendências que aconteceram na infância, dos dois lados. Um padrão é compatível com o outro. Ninguém atrai um padrão que não seja compatível com o seu. Isso é meio que impossível, sempre vai estar ali se encaixando. Então, essa mulher aqui, ela não está resolvida com a infância dela. Por isso que ela atraiu um homem que também não está resolvido com a infância dele. Tudo isso a nível inconsciente. Vamos olhar então para esse caso específico de indisponibilidade. Essa cliente, ela trouxe para mim essa queixa de que o parceiro dela parecia não estar presente. Estava sempre trabalhando, sempre fazia as coisas dele, não se importava com ela, não se importava ali, não mostrava interesse pelas coisas dela, dentre outras queixas. E a gente olhou para entender de onde que vinha esse sentimento de que o parceiro não se importava com ela, de que o parceiro não estava presente no relacionamento. A gente olhou para onde? Para a infância dela, para trás, que é o que eu disse. É de onde vem a indisponibilidade de ambas as partes. Então a gente olha para a infância dela, para entender como que era a dinâmica do pai e da mãe em relação a ela. O que a gente viu? Quando ela era criança, então a gente pega aqui representando a criança dela, a interior, a infância dela, o pai dela trabalhava muito. Quando ele chegava em casa, ela tinha o desejo de brincar com o pai, de ter a atenção do pai. Porém, esse homem, ele estava indisponível, emocionalmente falando. Ele também tinha os padrões dele e ele não conseguia dar a atenção que essa criança gostaria de receber. Então, sim, ele também tinha, a questão do alcoolismo, ele bebia, ele saía com os amigos. Quando ele viajava, muitas vezes, ele não levava a família. Então, ele não tinha uma presença emocional, uma presença afetiva que essa criança gostaria de ter recebido. Quando ela cresce, gente, ela se torna adulta, isso não sai dela, não desaparece, tá dentro dela. Ela leva essa carência, essa indisponibilidade do pai para o relacionamento. É aí que acontece a projeção, é aí que acontece a repetição de padrão. Então a gente viu aqui, que esse pai estava completamente indisponível para a função de pai. É claro que ele deu para ela o que ele tinha, o que ele recebeu do pai dele. E ele deu o suficiente para ela. Então ele deu sim alimentação, ele deu casa, ele deu os estudos que ela precisava dentro das possibilidades dele. E isso a gente considera como suficiente. Por quê? Por mais que
essa criança que sinta essa carência, essa necessidade de ter ali um pai presente, de ter um carinho, uma atenção, quando a gente cresce e se torna adulto, a gente vai atrás disso. A gente cura na gente tudo aquilo que a gente acha que faltou. A gente busca como adulto. Mas é claro que se fosse tão fácil assim, a gente não teria problema nenhum. Todo mundo estaria aí se relacionando super bem. Mas não é isso que acontece. Por quê? A criança, gente, quando ela tem uma necessidade básica que não é atendida, que é, por exemplo, né, essa necessidade afetiva, o carinho, o amor, a presença ali, né, do pai e da mãe também, né? No caso dela, a gente tá olhando pro pai, porque isso aconteceu com o pai dela, mas poderia ter sido a mãe, sem problema nenhum. Então, caso você se identifique e você perceba que isso aconteceu com a sua mãe, o processo é o mesmo. Então, a criança, ela guarda aquilo para ela, ela recebe aquilo, sabe como? Como se ela não merecesse ser amada. Ou como se ela merecesse ser amada exatamente como o pai dela a amou, segundo a percepção dela. Não se esqueçam que a criança, ela tem uma visão, né, uma percepção de realidade diferente do adulto. Ela não vê as coisas como de fato elas são. Ela vê a partir da percepção dela, da capacidade cognitiva dela. Então, a criança, gente, ela grava nela esse sentimento: eu não mereço ser amada, eu não mereço ser vista, eu não mereço receber amor, eu mereço receber somente o que meu pai me deu de atenção. E se na percepção dela esse nível de atenção foi pequeno, ela vai receber do parceiro dela o mesmo nível de atenção, pequeno. E ela vai achar que é o parceiro dela que tem problema. Ela vai achar que é ele que não dá atenção, quando na verdade é a criança dela que foi ferida. Ela está projetando no parceiro o que ela viveu na infância com o pai, a mesma dinâmica. É assim que funciona. Então, a solução, aqui no caso dela, foi olhar para o pai dela como criança e mudar toda essa percepção que ela teve, ressignificar isso, e entender que sim, faltou o que ela gostaria de ter recebido na sua infância, mas agora ela é adulta e ela se dá isso. Ela tem que se amar, ela tem que se dar atenção, ela tem que se valorizar e sentir que sim, apesar do pai dela não estar disponível emocionalmente para ela, afetivamente, ela pode estar para ela mesma. A cura também tá, gente, e foi o caso dela, em aceitar. Aceitar o pai dela do jeito que ele conseguiu ser. Aceitar o que o pai dela conseguiu dar para ela. Casa, comida, estudo, perfeito, foi o suficiente. Ela aceitou no coração dela. Claro que a gente faz um trabalho profundo e é interessante você fazer esse trabalho também de olhar e aceitar. Aceitar a sua infância como foi. Porque a cura tá na aceitação. A gente não consegue voltar no passado e mudar. Ela aqui, como que a gente vai voltar no passado e vai mudar? Vai viver uma outra infância? Não existe isso. O que existe é aceitar. Eu aceito, pai, você, como você foi. Você me deu o suficiente. O resto eu busco. O resto eu faço como adulta. A atenção, o carinho, o amor que você não conseguiu me dar a partir da minha expectativa como criança, eu mesmo me dou. Quando ela aceitou o pai dela como ele era, quando ela aceitou a infância dela como foi e ficou em paz com isso, ela se curou. Ela ressignificou toda a história dela. E aí ela mudou a percepção dela em relação ao parceiro. Ela entendeu que não era ele. Isso estava dentro dela e ela enxergava nele essa ferida que ela tinha em relação ao pai dela. É assim que se dá a projeção. E ao ficar em paz com isso, tudo mudou no relacionamento dela.
Porque automaticamente o parceiro dela tem atitudes diferentes. Porque ela enxerga ele com outros olhos. Porque ela não enxerga mais aquela ferida que estava nela, nele. Então ficou mais leve para ela se relacionar. Eu falei aqui da indisponibilidade emocional desse pai, né? Afetiva. Mas também pode existir indisponibilidade física, né? No caso de um pai que abandona o filho, ou de uma separação, e aí o pai vai morar em outro lugar e não tem contato com a criança, isso também pode gerar uma indisponibilidade e todo esse sentimento aqui. Eu vou trazer aqui um padrão muito comum, que é a lealdade. A lealdade sistêmica é como se fosse um laço invisível, um fio invisível que representa a tendência do nosso inconsciente de nos manter ligados aos nossos membros familiares, ao nosso sistema familiar. E o que acontece com isso? Quando a gente está ligado por esse fiozinho invisível, a gente acaba repetindo os padrões, a gente é leal ao nosso sistema familiar. Ah, vocês fizeram isso, eu também vou fazer. Claro que no nível inconsciente. Então, ao ser leal ao nosso pai, à nossa mãe, a gente assume responsabilidade que muitas vezes não são nossas. A gente carrega dores, pesos que não são nossos, são deles. Mas nós somos leais a eles e nós carregamos também. Em prol dessa lealdade, eu sacrifico o meu bem-estar, o meu relacionamento e até a minha felicidade. Por isso que é importante a gente olhar para essa lealdade. Eu vou trazer mais um caso para vocês de uma cliente. Ela disse que ela e o parceiro brigavam sem explicação. Haviam muitas brigas, discussões o tempo inteiro por coisas pequenas e sem necessidade. Então a gente olhou para trás, novamente, a gente olhou para o relacionamento do pai e da mãe, para entender onde que estava essa lealdade. O que aconteceu lá atrás que ela estava repetindo? Quando a gente olhou para o relacionamento dos pais dela, a gente viu o tanto de conflito que havia. Então o que aconteceu? Ela, criança, via os pais discutindo o tempo inteiro. Então um atacava o outro, né? Ofendia verbalmente, não era fisicamente nesse caso, poderia ter sido, mas aí é um caso à parte. Nesse daqui, os dois se atacavam verbalmente. A criança absorveu tudo. O pai acusava a mãe acusava o pai, então era assim um conflito diário dentro da casa. A criança, gente, ficou no meio de campo. Então ela via a mãe, que é a pessoa que ela mais ama, a mulher que ela mais ama, acusando o pai, que é o homem que ela mais ama, o pai que ela mais ama, que também acusava a mãe. Então, dentro dessa criança aqui, criou-se um conflito interno. Porque, gente, a criança ela é feita de metade mãe, metade pai. 50% óvulo, 50% espermatozoide. Quando o pai atacava a mãe, ela guardava para ela. Quando a mãe atacava o pai, ela guardava para ela. Olha o conflito que se criou dentro dela. Então, ela vivia dentro dela num pé de guerra com ela mesma. Por quê? Porque ela gravou isso como amor. A criança dela, ela lá na sua inocência, recebeu esses ataques como amor. É assim que o meu pai ama minha mãe, é assim que a minha mãe ama o meu pai. É assim que eu vou me amar. Olha a profundidade disso. Isso gerou nela, gente, como adulta, porque essa criança cresceu e se tornou essa adulta. Isso gerou nela dificuldade em se aceitar, autopunição, autocrítica. Aí ela vai se relacionar e encontra um parceiro que faz o quê? Critica, que gera conflitos também, porque ele também deve vir de um sistema que não cabe a nós ver aqui, mas ele também vem de um sistema onde tem um padrão que é compatível com o dela. Tudo que ela viveu na infância, né, de conflito, dessa, né, guerra entre os pais, ficou gravado nela e ficou gravado no corpo físico, mental e emocional. Essa mulher
só conhecia o combate. Então, qualquer coisa que o parceiro dela viesse a fazer, ela via como guerra. Ela combatia. E ele, no padrão dele, fazia o mesmo. Porque ele também vem de um padrão semelhante. Então, esses dois viviam em pé de guerra sem saber, a nível inconsciente, sendo leais aos seus pais, aos seus sistemas familiares, repetindo os padrões. É como se essa mulher olhasse aqui para o seu pai, para sua mãe e dissesse: eu sou tão leal a vocês, eu amo tanto vocês, que eu vou repetir esse padrão. Repete por lealdade inconsciente, porque se ela tivesse consciência, ela não teria repetido. Quando que isso se dissipou? Quando a gente olhou. Porque a lealdade é invisível, a gente não percebe. Então a gente fez um movimento aqui de deixar com os pais dela a dor deles. Deixar com eles o que é deles. Eles viveram sim em conflito, eles não tinham consciência, eles também estavam repetindo, mas ela, agora adulta, não precisa repetir. Então a gente quebra esse padrão olhando para isso, olhando para essa lealdade invisível. A gente tira essa criança do meio de campo. A gente ressignifica e faz essa criança, né, essa adulta olhando para ela quando criança, entender que o relacionamento dos pais pertencem a eles. Não diz respeito a ela. Ela deixa com os pais o que é deles. Ela toma o lugar de filha. Apenas isso. Esse é o lugar dela. E não aqui no meio recebendo tudo do pai e da mãe. A gente ressignifica e a gente aceita novamente, né? Tudo como foi. Um movimento muito importante aqui, gente, é olhar para o pai e enxergá-lo somente como pai e não como marido da mãe. Quem enxerga ele como marido é a mãe, é a mulher e não a criança. Então olhar para esse pai e falar: você é apenas o meu pai, não o meu marido, o meu pai. Os ataques que ele faz à mãe é em relação à mãe. Ela é adulta, ela resolve. E não a criança. Você é meu pai, você não me ataca como meu pai. E a mesma coisa para a mãe. Olhar para essa mãe e falar: você é apenas a minha mãe. E não a esposa do meu pai. Então, os ataques que a mãe fazia ao pai pertenciam ao pai e à mãe. Ao relacionamento. E não a criança. A mãe não atacava a filha. Quando ela ganha consciência disso, tudo se transforma, a percepção dela se transforma. E também é importante, gente, ao deixar, né, as dores aqui com os dois, olhar para a história deles e respeitar isso. Porque eles também estavam seguindo padrões, eles não tinham consciência. Quando ela respeita, fica mais fácil aceitar tudo como foi. Quando ela faz esse movimento de ressignificar tudo, deixar com os pais o que é deles, quebrar esse lacinho invisível, né, esse fio invisível da lealdade, respeitar a história dos pais, ela se abre para fazer diferente. Ela quebra esse padrão. Então ela olha para o parceiro dela agora, não como um inimigo, ou como no meio do campo, eu tenho que atacar, eu tenho que me defender, eu tenho que... Não, isso acaba. Isso se desfaz e ela passa a olhar o parceiro dela como soma, como parceiro e não como inimigo, que era o que ela estava vivendo aqui nessa dinâmica, um inimigo do outro. Então, tudo fica mais leve. Mesmo o parceiro dela não olhando para esse padrão que ele também traz, quando ela ganha consciência de tudo isso, ela entende que ela estava projetando nele. Se ele faz um movimento de talvez atacá-la e de entrar nesse mesmo padrão, ela não entra. Quando ela não entra, não tem força. É extremamente importante a gente olhar para os nossos padrões, entender o que eu estou trazendo para me relacionar, o que eu enxergo no meu parceiro, o que eu estou projetando nele. Porque só ganhando consciência para a gente conseguir se relacionar de uma maneira mais saudável. Só entendendo, né? Qual é a lealdade? Ao que eu tô sendo leal? Que eu tô trazendo para o meu relacionamento?
Ou é a indisponibilidade, é um peso que eu tô carregando, é um conflito que os meus pais viveram no relacionamento deles que eu tô repetindo? Quando a gente ganha consciência de tudo isso, a gente muda. Se a gente muda, o outro recebe isso. Ele percebe, ele começa a agir diferente também. O relacionamento fica mais leve, saudável. E a gente também muda as dinâmicas, né, inconscientes. Então, se a gente muda um padrão, se a gente quebra um padrão e não repete mais, a gente, se você tá solteira, você vai atrair um parceiro que não tá mais naquele antigo padrão. Um parceiro mais leve. Muitos relacionamentos tóxicos, eles acontecem por essa compatibilidade de padrão. Então é essencial que a gente olhe para isso, que a gente entenda o que os meus pais viveram. Será que eu estou repetindo? Será que eu estou fazendo igual? Ou o que me faltou na infância? Como que o meu pai me tratava? Como que a minha mãe me tratava? Que eu trago para o meu relacionamento e eu enxergo no meu parceiro isso. Eu enxergo essa dinâmica que eu vivia com meu pai ou que eu vivia com a minha mãe. Que tipo de espelho, né, o meu parceiro está sendo para mim? Ele está refletindo tudo aquilo que está em mim, as minhas dores, as minhas dinâmicas inconscientes. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para ele. E sou eu quem tem que resolver isso. Sou eu quem tem que voltar lá na minha infância, ressignificar isso. Porque é impossível o outro curar o que está dentro da gente. Só a gente consegue. Então, se você quer ter um relacionamento mais saudável, você tem que olhar para as suas dinâmicas inconscientes, para os seus padrões. Se você quer parar com esse dedo podre, você tem que olhar para a sua infância. Olha para os seus padrões. Será que você não está repetindo algum padrão aí da sua mãe ou do seu pai? Será que você não está sendo leal ao seu sistema familiar e está atraindo o mesmo tipo de homem sempre? Vamos olhar para isso? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com uma amiga. Vai que ela tem aí um dedinho podre e precisa tomar consciência. Obrigada e não esqueça de se inscrever no canal para você contribuir e eu fazer mais conteúdo para você.